Fala moçada, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo Carati de Oliveira e nós vamos para mais um vídeo e aula a respeito do direito internacional público. Inicialmente, deixo aí os meus contatos para os senhores, convido-os também a fazer parte do nosso canal aí, Atuadores do Direito, onde nós temos aí vastas produções a respeito do direito nas mais diversas áreas, em especial a parte prática para a OAB, processo civil, direito internacional, direitos humanos, entre outros temas. Joia, moçada? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre tratados internacionais. É muito interessante que quando nós falamos em direito internacional público, geralmente a primeira palavra que vem na nossa mente é tratado, em especial os tratados internacionais. Como nós vimos aí nos nossos vídeos anteriores, o tratado internacional ele possui um conceito muito interessante do autor Rezec. Ele traz então que é todo acordo formal, ou seja, o tratado internacional ele é repleto de formalidades e ainda concluído entre sujeitos de direito internacional público. Quem são os sujeitos, ou ainda hoje chamado de atores ou partes do tratado internacional? E por fim, ele tem um objetivo: gerar ou produzir efeitos jurídicos. Então o tratado internacional é um acordo. Lembrando que o acordo depende do consentimento, não é isso? Formal, ou seja, com uma série de formalidades a serem preenchidas, que tem que ser realizado entre sujeitos de direito internacional público, ou seja, quem é competente para fazer um tratado internacional. E por fim, ele tem que gerar efeitos jurídicos. Não existe aí o objetivo de criar um tratado internacional para ficar guardado numa gaveta. Então o tratado internacional ele objetiva gerar efeitos jurídicos. Então na nossa aula de hoje nós vamos destrinchar esse conceito de Rezec e ainda o conceito de Portela, entre outros conceitos, que o tratado internacional, então, ele é um instrumento, joia? Ele é identificado pelo seu processo de construção, seu chamado processo de produção, e ainda pelo efeito final, ou seja, os efeitos jurídicos. Quanto ao conteúdo, pouco me importa. Se vocês se lembram bem da chamada lei ordinária, nós temos aí lei ordinária para todos os temas. Assim funciona o tratado internacional. O tratado internacional, ele não é voltado apenas, então, somente a um conteúdo específico. Então, ele pode ser da mais diversa forma quanto ao seu conteúdo, joia? O que vai interferir em um tratado internacional é a questão das suas formalidades, a forma de construção. Perfeito? Aí nós temos aí 2 tratados internacionais que eles regulamentam os tratados internacionais. Nós até brincamos que a Convenção de Viena de 69, ela também é chamada de forma carinhosa de Tratado dos Tratados, ou ainda Direito dos Tratados. Você que está pensando em fazer a OAB daqui a uns dias, essas 2 normas internacionais são as mais cobradas na ordem, uma das mais cobradas, joia? Primeiro é porque uma regulamenta o direito dos tratados e a outra complementa, então, abrangendo aí novos sujeitos do direito internacional. Perfeito? Quando nós falamos em direito internacional, então, nós vemos que ele é todo acordo formal e já nós vamos ver as formalidades. Mas quem são os chamados sujeitos, tá? É interessante que a doutrina ele tentou diferenciar essa terminologia, de colocar então sujeitos para um tratado internacional no momento de construção, partes no momento de litígio e atores para os terceiros. Moçada, isto, desculpe a franqueza, é uma tremenda perda de tempo. Não me importa se chamar de atores, partes ou sujeitos. Muito embora a boa doutrina internacional entende que chamar de parte, então, esses sujeitos do tratado internacional, poderia já trazer a ideia de um litígio, coisa que não ocorre, então, no momento de criação do tratado. Por isso que, muito embora não exista, assim, uma divergência enorme quanto à questão de terminologia dos sujeitos ou dos envolvidos, nós optamos por utilizar, então, de uma forma mais formal, de sujeitos. Joia? Quem são os sujeitos ou partes? Os sujeitos ou partes, eles foram, então,
trazidos como uma primeira leitura lá na Convenção de Viena de 69. E inicialmente, no direito dos tratados, então poderiam ser sujeitos do tratado internacional apenas então somente os estados soberanos e ainda as organizações intergovernamentais. E aí o que aconteceu? Lá já em 86 houve uma complementação então desses sujeitos, mantendo então os estados soberanos, lembrando que quem são os estados soberanos? São aqueles estados que preenchem os 3 requisitos: povo, território e poder. Chama a atenção então dos senhores a respeito de alguns temas aí um pouco emblemáticos dentro do direito internacional. A exemplo da Palestina. A Palestina, ela tem um povo? Sim. Ela tem poder? Sim. Mas se questiona então a questão do seu território. Então Israel, por questionar o território palestino, falta-lhe um dos elementos de um Estado soberano. Por isso então que a Palestina, ela faz parte da ONU apenas como observadora, não podendo votar. Então, houve, nos últimos anos, uma tentativa entre os demais estados soberanos, os 193 estados soberanos que fazem parte da ONU, em reconhecer a Palestina, só que nós estamos nos deparando com algumas situações um pouco estranhas. Alguns estados que haviam inicialmente reconhecido o território da Palestina foram retirando seus votos ou ainda considerando-se neutro. Isso não é interessante, tá? Eu prometo aos senhores ainda fazer uma aula específica sobre a questão da Palestina, sobre por trás da Palestina tudo o que ocorre, tá? Mas já convido os senhores então a assistirem um pouco desses emblemáticos problemas do Oriente Médio, os demais países árabes, em especial a Síria. Nós temos um vídeo aqui no canal que foi gravado explicando a história da Síria, desde lá da Torre do Babel até os dias atuais. Então eu convido os senhores a assistirem, entenderem um pouco da história. O direito internacional, novamente, me desculpe a franqueza, ele envolve muitas relações econômicas, de interesses econômicos, ou então algumas questões de interesses de localização, logística e assim por diante. Então, tudo não é tão simples como parece ser. Então eu convido os senhores a assistirem, em especial 2 vídeos. O vídeo da guerra ou conflito da Síria, que tem no nosso canal, e ainda o vídeo da Venezuela, tá? São 2 vídeos interessantes, onde os senhores, então, interessados no direito internacional, devem estar por dentro dessa situação. Joia, moçada? E aí, então, nós tivemos a manutenção das organizações intergovernamentais e ainda a inclusão das chamadas organizações internacionais, a Santa Sé, que a Santa Sé nada mais é que a personificação da Igreja Católica. Se os senhores se lembram bem das tias de história dando aula, elas explicaram então sobre o poder da Igreja durante muitos séculos e anos aí em diversos países, né? A Igreja já teve extremo poder, tá? Então a Santa Sé, essa personificação da Igreja Católica, ainda traz um reflexo a isso podendo ser sujeito. Porém, a doutrina então do direito internacional discute que, muito embora a Santa Sé possa ser sujeito de um tratado internacional, ela caiu em desuso. Então ela não poderia mais ser sujeita e assim por diante. Muito embora não há uma revogação contra esse sujeito. Beleza? Quanto aos beligerantes. Quem são os beligerantes? São os estados em guerra, joia? Por sua vez, nós temos os chamados insurgentes. Os insurgentes é quando eu tenho a revolta contra o governo, tá? Então nós podemos ter diversos tipos de conflitos dentro de uma região, onde eu posso ter os beligerantes e os insurgentes no mesmo território, beleza? Nós temos ainda os chamados blocos regionais. Em especial, nós temos a União Europeia, que é um dos blocos regionais mais fortes, tá? Chama atenção novamente a uma questão. 86 foi um ano, então, que se discutia exaustivamente a globalização, aquela busca, então, por blocos regionais, trazerem uma questão econômica a uma região muito mais forte. Então, exemplo, nós temos o Mercosul, a União Europeia.
E aí, em contramão, hoje, no atual século, nós estamos vendo, então, alguns estados desejando sair do bloco regional. Só a critério já de uma antecipação de próximas aulas, por exemplo, a União Europeia, ao fazer um tratado internacional, ela faz um tratado internacional fechado, conforme a gente vai ver mais adiante. E o que isso vai acarretar para os seus membros? A dependência de anuência dessa coletividade, então, que faz parte de um bloco. Então, por exemplo, imagine a Alemanha querendo fazer um tratado internacional diretamente com o Brasil. Ela vai sofrer um problema, uma vez que o bloco depende aí de uma manifestação. Por isso que nós estamos vendo uma caminhada de uma debandada, uma provável debandada de estados em blocos regionais. Porque hoje, gente, o mundo ficou muito pequeno, muito pequeno. É possível, então, um pequeno estado, sem grande representatividade comercial, conseguir realizar transações internacionais com outro estado do outro lado do mundo. Então, hoje, aquela ideia de unificar para ser mais forte, ela passa por um processo de questionamento dentro dessa esfera do direito internacional. Joia? Temos ainda o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, trazido então com uma maior importância. Queria chamar a atenção com um macete para a prova da OAB. Gente, não é raro a OAB ela fazer um mesclado. Ela entende então, não que os outros não seriam, mas geralmente ela cobra nas suas provas apenas esses sujeitos aqui. Os estados soberanos, aqueles que então preenchem os 3 requisitos, povo, território e poder, as organizações intergovernamentais, as organizações internacionais e a Santa Sé. O que acontece? Já foi cobrado na prova da OAB uma questão assim, podem ser sujeitos de tratados internacionais diante do direito internacional público. E aí ele colocou lá, empresas multinacionais. Moçada, empresa multinacional não pode ser sujeito de direito internacional público. O que ele pode fazer é um acordo comercial com uma outra empresa de um outro país, mas ele não pode criar um tratado internacional. Joia? Essa foi matéria, né, de um questionamento do exame de ordem, então eu gosto de chamar a atenção a esse ponto. Então as empresas multinacionais não são sujeitos de direito internacional público. Joia? Tratado internacional quanto à sua terminologia. Eu adoro a definição do Portela, que ele coloca então que o emprego das denominações dos tratados é indiscriminado e não influencia o caráter jurídico, ou seja, o nome do tratado não guarda relação com o seu teor. Então não me importa o teor do tratado. Tratado internacional, modus vivendi, tudo isso é tratado internacional. O tratado internacional é uma norma genérica, terminologia de norma genérica. E aí o que vem acontecendo? Alguns órgãos têm tentado vincular termos, mas isso não tem vingado bem. Então nós temos aí como exemplos de tratados internacionais. Tudo isso é tratado internacional, pouco me importando a sua terminologia, correto? Temos o tratado internacional, que é o mais conhecido. Temos ainda a convenção, capitulação, carta, pacto, modus vivendi, ato, estatuto, declaração, protocolo, acordo e assim por diante. Estas terminologias aqui, gente, todas elas são tratados internacionais. Lembra que o tratado, ele segue formalidades. O que me importa é a forma, não seu conteúdo, não seu título. Joia? Então tudo isso é tratado internacional. Um exemplo, gente, do que tem tentado ser feito é a OIT. A OIT, então, tem tentado fazer que todos os seus tratados internacionais dêem nomes de resoluções. E isto não gera uma obrigatoriedade. Então, nem toda resolução vai ter que ser da OIT. Joia? Beleza? Cuidado com essa pegadinha. Formalidades. Como eu disse para vocês, tratado internacional é todo acordo formal realizado entre sujeitos de direito internacional público, não é isso? Então nós vimos quem são os sujeitos do direito internacional público. E agora então passamos a ver as chamadas formalidades. Formalidades no sentido de requisitos mínimos de um tratado internacional. Joia? Primeiro requisito de um tratado internacional. Todo tratado internacional ele deve ser escrito. Não existe tratado internacional verbal.
Lembra disso. Ele poderá ser qualquer coisa, menos tratado internacional, acordo de cavaleiros, qualquer coisa, menos um acordo, um tratado internacional, uma vez que o primeiro requisito do tratado internacional é que ele seja na forma escrita, não existindo tratado internacional verbal. Segundo requisito, quanto à sua estrutura. E aí chama atenção então a alguns pontos. Primeiro, todo tratado internacional tem um título. Esse título aqui que vai diferenciar dos demais ou ainda definir a finalidade. Tratado para a redução do monóxido de carbono. Também não é raro que o tratado homenageie o local de celebração. Exemplo, Tratado de Havana e assim por diante. Alguns tratados homenageiam o local. Olha que interessante. Eu posso diferenciar, a busca é por diferenciar dos demais e ainda definir finalidade. Ou ainda homenagear determinado local de celebração. Isso é interessante. Segundo requisito, quanto à estrutura, o tratado tem um preâmbulo, aonde então denomina os pactuantes, ou ainda traz algumas questões, definem tal coisa, é mais ou menos assim. Se você olhar uma norma, uma lei ordinária brasileira, vocês vão ver que a norma tem um título, lei número tal. Geralmente no preâmbulo ele fica lá, cria o Código de Processo Civil. Joia? Geralmente é assim. Considerando. O considerando ele vai trazer a motivação de criação desse tratado. Se você já estagiou, trabalha ou trabalhou em órgão público ou ainda leu algum mural de órgão público, você vai entender o considerando. Considerando o feriado nacional de tal coisa, considerando a necessidade de adequação de tal situação. O considerando ele justifica a criação de um tratado. É muito comum em portarias de órgão público você ter uma série de considerandos, joia? Então ele vai trazer os motivos de criação desse tratado. Ainda, o articulando ou articulado. Os dois nomes estão corretos. Esta é a chamada parte dispositiva do tratado. O que é uma parte dispositiva? É onde traz a disposição legal. Então ela pode ser composta de artigos ou cláusulas. Ponto interessante. Os tratados mais antigos, exemplo, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, ela então é composta de cláusulas. A gente tem observado um caminho que os tratados internacionais mais modernos têm se incumbido a trazer artigos. Sabe por quê? A cláusula, exemplo, cláusula primeira. Quando eu vou criar uma subcláusula, fica cláusula 1.1, ela vai gerando uma coisa estranha. Cláusula 1.1.1. Já o artigo, ele me traz a possibilidade de criar artigo 1º, inciso 1º, a linha A. Então ele vai me trazendo uma definição de estrutura melhor. Parágrafos únicos, parágrafos dentro do artigo. Então, quanto à forma de estrutura para escrever um tratado, a gente tem observado que os tratados mais modernos têm utilizado com uma maior quantidade os artigos ao invés das cláusulas. Mas não me importa se é cláusula ou artigo, me importa em possuir o articulado ou articulando dentro do tratado internacional, correto? Temos ainda o fecho. O fecho, também chamado de fechamento, nada mais é que o fechamento do tratado, é onde ele vai trazer a data, o local, o idioma, o número de vias originais. Chama atenção a alguns pontos. Primeiro, o local aqui é o local de celebração inicial do tratado. O idioma, a gente vê uma maior quantidade de tratados em língua inglesa. Ou ainda, chamar um ponto mais aprofundado, quando a gente coloca em idioma de realização do tratado, no momento de criar um tratado, sabe aquelas questões de ambiguidade, em termos que podem gerar o mesmo sentido, evita-se no tratado internacional. Ele é feito uma linguagem mais clara, que evitaria, então, num momento de tradução, mudar o sentido do texto legal. Por isso que é interessante o idioma, tá? Então a gente não vai ver, por exemplo, um tratado nacional, não é que não pode, mas a gente não vai ver com uma grande quantidade tratados internacionais escritos, por exemplo, em hindu, em outras línguas assim, esperanto, e assim por diante. Joia? Nós temos como penúltimo requisito a assinatura e o selo. O que é a assinatura? Gente,
Obviamente, a assinatura é o reconhecimento lá da autoridade que assina o tratado. Quanto ao selo, lembra aí então, se o senhor já assistiu alguma série medieval, algum filme mais épico, você já viu a figura do rei pegando um carimbo que derretia-se então a cera, esquentava a cera, derretia a cera, ele pegava o carimbo real e pau, carimbava lá em cima da assinatura. Hoje a gente vê uma substituição disso, dessa poética tão bonita, né, da questão do selo, da assinatura, pelo certificado digital. Mas vamos seguindo um caminho da modernidade. Por fim, queria chamar a atenção esse último requisito aqui que não é obrigatório, mas é comum. São os chamados anexos. Vocês já viram algum projeto de lei dentro do direito brasileiro? Depois olha. O projeto de lei, quando ele vai ser criado, aqueles momentos de estudos de uma norma, né, de uma lei, chama-se estudiosos, fazem-se diversas reuniões, isso no direito brasileiro, tá? Ao final, isso é tudo documentado, então gera um documento. Quando vira uma lei, me desculpe o termo, mas estão um pouco se lixando para o projeto de lei. O que me importa é a lei escrita. O tratado internacional, a gente vai ver já com a questão da interpretação, ele aproveita então esses anexos. Então, se foram realizados algumas reuniões aí para poder então criar um tratado internacional, isso vai ficar anexado ao tratado. Então, esses estudos, as perícias, os pareceres, eles vão fazer parte, então, da criação desse tratado internacional na sua composição. Por que ele não é obrigatório? Porque nem todo tratado internacional vai ter esses anexos. Porém, é comum. É comum, então, ocorrer diversas reuniões antes da pactação do tratado, tá? Efeito jurídico. Moçada, é bacana falar de efeito jurídico, porque o tratado, então, ele busca gerar efeitos jurídicos, joia? E aí, queria chamar a atenção, então, ao chamado Gentleman's Agreement. O que é isso, professor? Esse aqui é o chamado Acordo de Cavalheiros. O Acordo de Cavalheiros, ele é um acordo verbal por grande parte. É um acordo moral, então ele não gera efeito jurídico, ele não estabelece uma obrigação jurídica. Ele está ali, se desapareceu um dos pactuantes, ou ainda, se um dos seus sujeitos aí não desejarem cumprir, eu vou ter que utilizar outras ferramentas, mas não posso falar aí, então, que o acordo de cavalheiros geraria efeitos jurídicos. Joia? Não confundam tratado internacional com acordo de cavalheiros. O acordo de cavalheiros não gera efeito jurídico. Ele é um acordo moral, um acordo por grande parte das vezes verbal, joia? Enquanto o tratado internacional, ele gera efeitos jurídicos. Quanto aos tipos de tratados, temos chamados tratados bilaterais. Professor, o que é os tratados bilaterais? Calma. E temos tratados multilaterais. Vamos lá. Os tratados bilaterais são aqueles realizados entre dois sujeitos do direito internacional público, enquanto os multilaterais são aqueles realizados entre mais que dois sujeitos de direito internacional público. Moçada, pelo amor de God, não caiam na besteira de falar os tratados internacionais bilaterais são aqueles realizados entre dois países. Para com isso. Não são países que fazem tratados, são estados soberanos. Então, nós podemos falar, então, que o tratado bilateral é feito entre dois sujeitos de direito internacional público, e não dois estados, dois países. É muito pobre, tá? Ainda temos os tratados fechados e os tratados abertos. Professor, o que é um tratado bilateral aberto? É aquele que originalmente foi realizado entre dois sujeitos de direito internacional público. Porém, ele está aberto para as novas adesões. Então, outros estados, outros sujeitos podem fazer parte. Enquanto os tratados fechados são aqueles entre outros sujeitos de direito internacional público, não podem mais entrar no tratado. Joia? Então, por exemplo, os tratados bilaterais fechados é um tratado de fronteira entre Brasil e Argentina. Então, um tratado internacional entre Brasil e Argentina só nos interessa Brasil e Argentina.
Para que a China vai querer fazer parte desse tratado? Isso é um tratado bilateral fechado. Um exemplo de tratado multilateral fechado são os feitos em blocos regionais. Então a União Europeia, ao fazer um tratado internacional, ela vai utilizar por grande parte das vezes tratados fechados, justamente para não deixar ninguém fazer parte. Joia, moçada? Então nós vamos aqui finalizando o vídeo de hoje. Deixo o meu abraço para os senhores, convido novamente a seguir o nosso canal que fica para os menos ali um negocinho, curte o nosso vídeo, manda para o amiguinho, beleza, moçada? Até mais!